Oi, gente. Nós estamos falando sobre como nós devemos servir e liderar. E isso é a mesma coisa. Nós vemos que a palavra, onde lugares onde o nosso Messias, ele declara que nós temos que servir uns aos outros. E na palavra também fala que ele veio nos servir através do madeiro. Nós vemos que os discípulos do nosso Messias, ele servia a visão do Messias, do seu líder, e eles auxiliavam na maneira prática. Enquanto um líder, ele serve dando a visão, dando o propósito para o seu discípulo, para ele se desenvolver as suas habilidades e lideranças, os discípulos, eles ouviam e absorviam isto, os ensinamentos do nosso mestre. Por isso que nós temos que entender que o Messias, ele veio com uma visão do nosso Pai. Ele trouxe aqui na terra o que o nosso Pai queria para ele. E ele serviu dando a morte no madeiro, sendo sacrifício no madeiro para as nossas vidas. Então nós vemos que os discípulos, eles potencializaram aquilo que eles carregavam, que o Messias deixou neles, e eles foram capacitados com os sonhos do nosso Pai, que ele colocava no corações deles. Então nós temos que ver que o Messias, ele foi um modelo de liderança para as nossas vidas. O Messias, ele serviu aos seus discípulos, nos ensinando e ajudando e orientando a cada um de nós, trazendo além da salvação a direção para nós desenvolvermos as nossas identidades e o propósito que ele quer para nós. Foi isso que o Messias, ele trouxe aqui na terra. Ele trouxe o reino dos céus aqui. Nós temos que entender que o Messias tivesse vindo aqui na terra e não tivesse discípulos e viesse curar, libertar e fazer tudo, ele fazia tudo muito mais rápido. Mas o propósito dele não era este. O propósito dele era ensinar a próxima geração com os conceitos e preceitos e valores do Pai e do reino do nosso Pai, para nós pudéssemos passar isso de geração a geração. Mas o Messias, ele escolheu a treinar e discipular outras pessoas. Isso nos mostra como isso é importante, como o servir e o liderar não vai longe. Os dois, um encaixa no outro. E isso é importante para nós. Em Mateus 20, do 25 ao 28, diz assim: E Jesus chamou-lhes, dizendo: Saibas que os governadores dos povos dominam e os maiores exercem autoridade sobre eles. Não é exerce autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será estes o que servirá. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então nós temos que entender que o coração de servo, o servo genuíno, ele está intimamente ligado com o coração saudável. Para você poder servir, você tem que estar com o coração disposto a fazer a vontade do nosso Pai e não algo por obrigação ou para agradar alguém ou para cumprir uma tarefa.
o servir que o nosso Pai espera de nós, ele está enraizado no coração. Porque o Pai, ele sonda, ele conhece os nossos corações, ele sabe a nossa identidade, o que nós acreditamos, o nosso propósito, e que nós nunca podemos nos sentir inferiores, porque é só ele que nós precisamos lidar sempre com o que está no nosso coração, porque ele conhece e ele sabe as motivações de cada um. E nós devemos ter isto na nossa mente e bem alinhado com a vontade do nosso Pai. No entanto, é a sua fidelidade no servir que irá endossar o seu caráter. Muitas dessas estruturas que nós necessitamos para sustentar essa visão que o nosso Pai nos dá, independente da nossa formação, é servindo. Nós vemos que Davi, ele serviu o seu pai. Primeiro ele cuidava das ovelhas, depois ele foi servir os seus irmãos, e depois ele matou Golias, depois ele foi servir ao rei Saul tocando harpa. Quando ele foi levar comida para os seus irmãos, isso era necessário para que o nosso pai pudesse utilizar para matar o Golias. Isso nós vemos em 1 Samuel. Quando Davi, ele servia Saul, em 1 Samuel 17:15 fala o seguinte: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Em 1 Samuel 18:5 fala o seguinte: e saía Davi aonde qualquer Saul enviava, e conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu próprio exército, e ele era bem visto sobre todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Então Davi, ele foi segundo o coração do nosso pai. Ele tinha o servir no seu coração. Ele tinha o servir nas suas atitudes. Ele nunca questionou quando ele estava indo sobre os seus irmãos servindo a marmita. Ele nunca questionou quando ele ia lá expulsar o espírito que vinha do nosso pai maligno a Saul. Ele nunca questionou, ele sempre estava disposto a servir em qualquer situação. E depois ele foi colocado como rei. E serviu o povo de Israel como rei. E para sendo isto, o povo de Israel viu que a presença do Pai e a adoração que Davi fazia era muito boa. Então eles pegaram isso para eles, porque Davi tinha o coração do verdadeiro adorador. Então nós precisamos demonstrar como verdadeiros adoradores. Nós precisamos estar alinhados ao coração do nosso Pai, aonde Ele quer que nós servimos e quem Ele quer que nós servimos. Então, eu citei Davi e o Messias como modelos de serviço para fazer a vontade do Pai e também fazendo ao próximo. Eu quero que você pense o que você pode desenvolver, quais características que você precisa desenvolver para servir melhor com excelência as pessoas que estão em volta de você. Como você acha que o nosso Pai, ele espera que você sirva o próximo. Quero que você faça lista sobre isto e pense sobre isto. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!